Rio. Todo mundo se levantou das arquibancadas para pular e cantar o samba enredo Bumbum, Paticumbum, pro Gurundum. E eis aqui um dos autores, Aloysio Machado. Aloysio, como é que você está se sentindo vendo essa avenida inteira cantando seu samba? Eu estou me sentindo interiormente realizado. Que ganhe agora é a super escola de samba. Mas eu estou a favor da verdade e a verdade foi dita. O Carnaval de 1982 na cidade do Rio de Janeiro foi marcado por um marco histórico muito importante. Era a comemoração de 50 anos do primeiro desfile oficial realizado pelas escolas de samba lá em 1932, na Praça 11. Da Praça 11, Avenida Getúlio Vargas, ali tendo como plano de fundo a Candelária, até a Marquês de Sapucaí, o samba de 1982, o Império Serrano, Bumbum Paticumbum pro Gurundum, era na verdade um manifesto sobre o carnaval carioca do passado, do presente e do futuro que se avistava lá na década de 80. Olá a todos sambistas, sejam bem-vindos ao nosso quadro Um Samba, Uma História, quadro esse que visa relembrar grandes desfiles, grandes sambas, grandes acontecimentos do nosso carnaval ao redor do Brasil. Então sejam bem-vindos e embarquem conosco nessa viagem, nesse desfile apoteótico, grandioso e histórico lá do Reizinho da Serrinha. Ficha técnica da escola. Enredo, Bumbum Paticumbum pro Gurundum. Presidente Jamil Cheiroso. Carnavalescas Rosa Magalhães e Lícia Lacerda. Mestre de bateria Natalino. Mestre Célio Porto-Bandeira, Maria e Sérgio Jamelão. O Império Serrano talvez seja uma das agremiações mais emblemáticas do carnaval brasileiro, seja do sentido musical ou de sua resistência histórica. A escola nasce de uma dissidência do Prazer da Serrinha, acusada pelos fundadores do Império de assumir um perfil assumidamente antidemocrático. Então assim, em 23 de março de 47, no Morro da Serrinha, nasce o Império Serrano, tendo sua fundação nomes de peso como Sebastião Molequinho, Eloy Atério Dias, Mano Décio da Viola, Silas de Oliveira, Abílio Ferreira da Silva, Assis de Oliveira, Aniceto de Menezes, entre vários. E tendo como grande matriarca Dona Eulália do Nascimento, já que a sua casa foi o centro da fundação da escola. A maior característica do Império era a sua gestão, vista e seguida dentro de uma lógica quase sindicalista, ou no caso, que não valorizava as individualidades e desmandos que ocorriam no Prazer da Serrinha. Essa via sindical se associa pelo fato de alguns de seus fundadores de fato serem do sindicato dos estivadores, e isso em período em que o sindicalismo reassumia sua autonomia após a longa era do Estado Novo. Mais do que isso, o Império assumiu dentro do carnaval carioca uma identidade muito definida, pelo seu gogô, pelo jongo, enfim, por esse ar tradicional que aceita sempre as inovações. Então assim, em 1948 a escola estreia nos desfiles competitivos e já faz 2 feitos. Interrompe uma série de 7 títulos à Portela e já estreia campeã, o que faz criar uma rivalidade com sua vizinha Portela, fazendo de Madureira o novo epicentro do samba. E tal sucesso se manteve em 49, quando fatura o seu segundo título em um dos poucos sambas enredos que seguiam o enredo, ou no caso o tema, sendo visto por alguns como o primeiro samba enredo da história a ser composto para o desfile de exaltação a Tiradentes. A escola ainda fatura os carnavais de 1950 e 51, sendo este último marcante pelo fato da escola colocar um destaque de chão de luxo, o que deu ainda maior imponência, e aliás o Império foi a primeira escola a colocar todos os seus componentes vestidos de acordo com o enredo. E para encerrar essa era de glórias, o Império ainda fatura os desfiles de 55 e 56, ou seja, em menos de 10 anos a escola já possuía 6 campeonatos e assumindo de fato o posto de grande agremiação da cidade, tendo seus sambas e no seu ritmo diferenciado aliado ao luxo e inventividade, o seu grande diferencial. Na década de 60 a escola volta a ser vitoriosa, quando em 1960, após o imbróglio diplomático do Paraguai, a escola vence com remodificado enredo, medalhas e brasões. Mas aí em diante, o que de fato irá marcar a escola é seu histórico enredo, samba também, Aquarela Brasileira de 64, que consagra de fato Silas de Oliveira como um dos principais compositores de samba do país. No ano seguinte, outra inovação, uma mulher compositora no samba vencedor. Seu nome, Ivane Lara.
que junto com Silas e Bacalhau fazem o enredo, o samba, os 5 bailes tradicionais da história do Rio. Com as modificações do Carnaval de 70 em diante, as escolas mais tradicionais foram se readaptando à nova realidade. No Império, sambas mais curtos e de fácil pegada, e uma nova estética, essa oriunda de Fernando Pinto, que garante desfile de 1972 em homenagem a Carmen Miranda. Porém, a década de 70 é um marco de crise no Império, seja na gestão ou no se readaptar à realidade que o Carnaval impunha, o que faz gerar em 78 o seu primeiro rebaixamento. A escola retorna em 1980 ao especial e em 81 seria rebaixada após ficar com a última colocação. Porém, em reunião se decide que nenhuma escola daquele ano desceria, o que nos faz chegar ao desfile de 82. Com o discurso de dar uma volta por cima da crise, a nova diretoria da escola apostou em enredo crítico ao Carnaval carioca, em uma aposta ousada ao contratar 2 carnavalescas, já com conhecimento de carnaval, e professoras da Escola de Belas Artes, Rosa Magalhães e Lícia Lacerda. Além de tudo isso, comemorava os 50 anos do primeiro desfile oficial, o que fazia de Bumbum Paticumbum pro Gurudum um enredo oportuno e que teve em seu samba o principal alicerce, obra essa composta por Bete Sem Braço e Aloysio Machado. Na matéria do Estandarte de Ouro daquele ano, a manchete anunciava que o desfile do samba era o favorito ao título. E de fato, o samba enredo que deu um dinamismo ainda maior ao desfile do Império Serrano. Com o refrão em alusão a Ismael Silva na entrevista a Sérgio Cabral, o inocente e efetivo Bumbum Paticobum pro Gurundum levou a Marquês de Sapucaí ao delírio. Aliás, os 3 refrões do samba conseguem dialogar com todas as partes, onde cada um destes blocos contam as 3 fases que compõem o Carnaval Carioca: a Praça 11, a Candelária e o Carnaval Moderno.
Quanto ao enredo, a ideia surge de Fernando Pamplona, que indica para as duas carnavalescas, a Rosa e a Alicia, que desenvolvessem a ideia. Citando a sinopse, foi a partir daí da criação da nova batida do samba, a partir do bumbum paticubum pro gurudum, que foram surgindo as agremiações, conhecidas por escolas de samba. E durante o carnaval, elas se concentravam na Praça 11 para participar do desfile que ali se realizava. Dessa origem mais espontânea, passando pelo enaltecimento de personagens de nossa história, a maior crítica das carnavalescas era exatamente que depois de 50 anos, o carnaval se tornava um evento de super escolas S.A., com um luxo desmedido e sem controle, que ano a ano escondia os sambistas, isso no contexto da virada dos anos 70 para os 80. O Império, assim, em seu desfile, tentou de forma simples e objetiva mostrar a história dos desfiles das escolas de samba. Então, numa manhã, às 10h30, quase com o sol matando, esquentando, o Menino de 47, um desfile com pouco luxo e com alegoria simples, foi para a avenida. Como conta Rosa Magalhães em entrevista ao Globo, na verdade, o que o tema vai levar são os acontecidos desses meio séculos de desfile das escolas de samba. Está desdobrado em 3 fases: o período em que as escolas eram vinculadas aos temas históricos, na Praça 11, a face das narrativas do folclore, na Candelária, e por fim o surgimento dos enredos imaginativos, ou fantástico, no carnaval. Dessa forma, o desfile se desenvolve em uma escola apontada no pré-carnaval como favorita, exatamente pelo seu samba, não pelo seu estético, e não exatamente por esse apreço do fantástico. E dessa forma o desfile se inicia com um belo pai de passagem, representando o mestre Salha Porta-Bandeira. Vale lembrar que o pai de passagem tinha uma dupla função: agradecer o público e afastar os curiosos que tomavam a pista. Nessa primeira parte, chamada de Praça 11 ou a fase autêntica, as duas carnavalescas apostavam em uma estética mais voltada aos carnavais dos anos 30 e 40. Muito luxo e fantasias de corte e a presença fundamental das baianas para que tal processo fosse executado. Mas o que marca esse setor são os icônicos bonecões, que deram um ar de retomada dos velhos carnavais de antigamente. Segundo a sinopse, era se voltar a um desfile na tradicional Praça 11, com baianas de fila que ajudavam na harmonia, os famosos malandros de terno branco com seus sapatos de 2 cores, o caramanchão, precursor das grandes alegorias da atualidade, damas e nobres de perucas e corda, e a famosa corda esticada para evitar que pessoas alheias ao grupo desfilante se intrometessem, causando distúrbios. Na segunda parte, titulada Candelária ou Fase de Interação, o Império nos apresenta a face popular que 2 caras do carnaval carioca, quando efetivamente se tornou uma festa, símbolo da cidade do Brasil. Nesse setor, somos levados aos personagens que foram contados, desde Zumbi até os nomes da história oficializada. Mais do que isso, esse setor era a indicação de que um carnaval que passaria a ser condenado por um carnavalesco. E ainda nesse setor, temos uma das cenas mais bonitas de um desfile: o casal de Mestre Porta-Bandeira integrados à ala das baianas e ao fundo a bateria, todos de branco como se fosse um único bloco de apresentação, uma cena bastante poética. E fechando esse setor, uma homenagem a Fernando Pinto e ao último título do Império em 1972, em homenagem a Carmen Miranda. E no fim, o pavão, que enfeitava as ruas dos desfiles, uma imagem histórica e afetiva da Presidente Vargas e da Igreja da Candelária. E no último setor, chamado de Marquês de Sapucaí ou Escola de Samba S.A., uma crítica ao modelo atual na época de carnaval, uma fetichização da cultura, mascarada de interesse econômico individual, um luxo que escondia o componente e inclusive afastava pouco a pouco o indivíduo da sua comunidade, as alegorias altíssimas para a época, com mulheres seminuas em cima delas, e no desfile, de forma mais evidente, uma pontada de crítica a Joãozinho 30, abraçado como uma passista. Citando a sinopse, em alusão a João, foi na Beija-Flor de Nilópolis que deu seu verdadeiro grito de independência, ditando regras e afirmando categoricamente que carnaval é luxo e riqueza. Os enredos vencedores, de históricos e folclóricos, passam a ser fantásticos, quase sempre um pouco claros para o povo, mas dando margem a que todo poderoso carnavalesco exercite sua imaginação, respaldado em um forte esquema financeiro. Na verdade, é uma autocrítica, inclusive, à própria profissão de carnavalescas das carnavalescas fazem.
eram as escolas de samba SA, agremiações cujo CNPJ era mais importante que o RG da identidade, seus componentes. Mais do que isso, o Império sambou e encantou, já que não tinha dinheiro para supercarros ou fantasias, a escola apostou em sua gente, na sua força, que a consagrá-la lá no passado. E dessa maneira o Império era o grande favorito ao título, como apontava as manchetes dos carnavais dos jornais da época. No prêmio de Sandálias de Ouro, a escola fatura 6 prêmios: samba e enredo, bateria, comunicação com o público, personalidade masculina, presidente Jamil Cheiroso, e revelação para Andréia, o que indiretamente consagra como a melhor escola daquele ano. E uma curiosidade era a polêmica do quesito alegoria. Segundo o regulamento da época, era proibido ter pessoas em cima dos carros, o que configuraria perda de pontos. Neste debate entre Sérgio Cabral, Ana Letícia e Maria Augusta, que a gente vê agora no recorte, temos algo que hoje seria inimaginável, né? Não ter pessoas em carros alegóricos, o que indica a pertinência do enredo do Império para a época e até hoje. Quanto à apuração, o Império liderou praticamente durante todas as notas, tirando apenas 2 abaixo de 10, exatamente nos quesitos visuais, um 9 em fantasia e um 8 em alegoria e adereços. Do mais, tudo 10, em harmonia, bateria, samba enredo, evolução, enredo, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, onde 2 jurados davam notas até 5, depois se somavam, e assim como conjunto. No total, 187 pontos, 2 à frente da vice-campeão Portela. Era o 9º título do Império Serrano e a consagração de um carnaval manifesto, de um verdadeiro desfile de samba, onde o que contou foi o suor do sambista e o canto do povo e a força mística do Morro da Serrinha. 1982 é o último título do Império Serrano. A escola vai passar por várias crises, por várias questões, seja elas políticas, administrativas, internas ou externas. A escola não consegue manter aquela sua força da Presidente Vargas e ali do início da Maquia de Sapucaí no sambódromo. A escola não consegue se readaptar a esse modelo super comercial, exatamente pela filosofia que o Império Serrano tinha, principalmente ali na década de 90, nos anos 80. O Império Serrano, mesmo não sendo protagonista com títulos ou com permanências nos desfiles das campeãs, o que fica para a gente sempre é a sua história, o seu passado grandioso que poucas escolas de samba do carnaval possuem. O Império Serrano, nesse ano aí, portanto, para o próximo carnaval, tenta retornar ao seu passado, tenta retornar à sua identidade que a escola vem tentando ano a ano retornar. Então esse foi o nosso episódio de hoje, relembrando esse belíssimo carnaval, esse grande espetáculo do samba que o Império Serrano apresentou em 82. Esse foi o nosso episódio. Se você tem alguma crítica, se você quer indicar algum desfile para a gente apresentar aqui na nossa série, é só deixar aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão, alguma outra dúvida, também estamos aqui abertos, seja aqui no YouTube ou nas outras redes sociais. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal de YouTube. Estamos aí numa saga para os 10 mil inscritos, exatamente para a gente estruturar ainda mais o nosso canal. Não deixe de acessar também o nosso site www.sambistasdepressão.com.br. Se você quer saber alguma coisa do canal, alguma questão do Carnaval de São Paulo, seja os seus enredos para esse carnaval, a sua história, não deixe de seguir minhas redes sociais, Amos Carnaval SP, ou meu podcast Sampa Samba, lá eu conto do passado, do presente e do futuro do carnaval lá da Terra da Garoa. Então é isso, até mais, e não deixe de sambar nunca, ainda mais esse ano que a gente espera que seja um ano do samba.